O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, obteve uma importante vitória na Câmara dos Deputados em favor da advocacia. A OAB conseguiu reunir o número de assinaturas suficientes de parlamentares para derrubar o recurso que tramitava contra o projeto de lei que estende os honorários de sucumbência para os advogados que militam na Justiça do Trabalho. O artigo 791 da CLT, promulgado em 1943, prevê que é possível ingressar na Justiça do Trabalho sem um profissional da advocacia. É por isso que advogados trabalhistas lidam diariamente com o desgaste de não receber honorários de sucumbência. Mas essa situação pode ser revertida. A Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, juntaram esforços para conseguir a aprovação do projeto que estende os honorários sucumbenciais aos advogados trabalhistas. OAB e ABRAT comemoram porque a matéria vai ser encaminhada ao Senado. Uma vitória histórica da advocacia trabalhista em nosso país. O Conselho Federal da OAB, braços dados com a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, conseguimos derrubar o recurso que tramitava na Câmara dos Deputados contra a aprovação na CCJ dos honorários dos advogados trabalhistas. Não tem o menor sentido esta discriminação em relação aos advogados dos trabalhadores. Os trabalhadores não são cidadãos de segunda classe, muito menos a Justiça do Trabalho é uma justiça menos importante do que as demais. Logo, os honorários dos advogados devem ter igual tratamento, seja em relação às empresas que litigam na Justiça Civil, seja em relação aos trabalhadores que litigam na Justiça do Trabalho. Com essa lógica, com este princípio, a OAB está firme na luta pelos honorários que agora vão ao Senado Federal e esperamos, o quanto antes, o mais breve possível, ter esta aprovação legislativa que venha trazer justiça e, por fim, a discriminação em relação aos advogados que militam na Justiça do Trabalho. O projeto é de 2004. Há quase 10 anos, os advogados trabalhistas esperam por uma mudança. A CLT foi promulgada em 1943. De lá para cá, o direito do trabalho ficou mais complexo. Hoje em dia, são raras as ações iniciadas sem um advogado. O projeto de lei 3.392 de 2004 obriga a presença do advogado em todas as causas trabalhistas e, consequentemente, prevê o direito de honorários de sucumbência, como já acontece na Justiça Comum. Hoje existem várias leis esparsas, fora CLT, nós temos mais de 400 súmulas do TST, então é muito complicado exigir que o empregado conheça essas súmulas e conheça todo o arcabouço jurídico do direito do trabalho. Inclusive o TST, por meio da súmula 425, determinou que os recursos do TST e as ações cautelares e mandados de segurança tenham obrigatoriamente a presença de um advogado. Então, como a legislação está lenta e não soube se adaptar à evolução do direito do trabalho, a jurisprudência se adaptou, percebeu, foi sensível e hoje, para você protocolizar, interpor um recurso no TST, você precisa necessariamente de um advogado. Fernanda destaca que quando os advogados começarem a receber honorários de sucumbência, os empregados também serão beneficiados. Hoje o empregado tem que tirar do próprio bolso e arcar com os honorários contratuais. O que a gente percebe é que, com a previsão de que teremos honorário de sucumbência, os honorários contratuais tendem a baixar e os empregados vão pagar menos de honorários, o que é muito bom, já que o empregado, geralmente, quando vai procurar a Justiça do Trabalho, ele está numa condição de desemprego, está numa condição de miserabilidade, uma condição de estar recebendo o seguro-desemprego. Hoje, a maioria dos trabalhadores que ingressam no nosso trabalho são desempregados e pagar honorário, ainda ter que forçar que ele pague honorário contratual é uma injustiça social muito grande. Não é só um interesse corporativo da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, OAB e ABRAT, trabalham em conjunto, em benefício da sociedade, né? Em benefício do trabalhador. Veja que o trabalhador, mesmo se o trabalhador é vencedor na demanda e tem uma ordem judicial, uma sentença determinando o pagamento de 100% dos seus direitos, o que dificilmente acontece, diga-se de passagem, o trabalhador perde. Ora, como pode ser vencedor em 100% daquilo que ele tem direito e perder? Óbvio, porque é desse valor
que a decisão lhe concede direito do trabalhador que ele vai tirar o pagamento do advogado. Olha, o advogado tem que receber os honorários, né? Todos nós trabalhamos e somos remunerados por isso. O advogado também. Então não é possível, né, que na Justiça do Trabalho nós não tenhamos honorários de sucumbência. É um benefício para toda a sociedade, para os trabalhadores, para toda a sociedade e também para os advogados. A resistência por parte dos empregadores é grande, já que eles têm sido os maiores beneficiados com a atual legislação. Se nós estamos entrando com uma ação cobrando apenas salários, ele tem que tirar até 30%, os honorários contratuais nos trabalhos são até 30%. Então, até 30% daquilo que ele recebe, que é algo que ele trabalhou, que ele tinha direito, ele repassa para o advogado. Se nós tivéssemos os honorários de sucumbência, o empregador arcaria com parte desses honorários, o que é muito justo, porque o salário já era para ter sido recebido, é um direito constitucional do empregado e o empregador acaba se beneficiando da realidade judiciária do país, porque ele paga depois o que já deveria ter pago, apenas acrescido de correção monetária e juros de mora, o que incentiva ainda mais a inadimplência e essa negligência com os direitos trabalhistas. A gente acredita que essa previsão de pagamento dos honorários de sucumbência, inclusive, vão ajudar a que os empregadores pensem duas vezes antes de negligenciar os direitos dos trabalhadores. Porque vai ter não uma punição, mas vai pagar algo a mais se entrar na justiça.